Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Você já ficou sem carro por conta da bateria? Eu já. Eu também. Direto. Direto? É claro, eu dirijo o carro de cliente aqui de vez em quando, vou pegar e tal, chega lá, tá sem bateria, ou então acaba a bateria. Olha, o que tem de cliente que traz o carro com as baterias tudo arriadas, minha amiga, olha, é um sufoco, tem que carregar. Às vezes tem bateria que dá problema mesmo. E vem cá, muitas das vezes é a gente, né, que deixa alguma coisa errada ali, ligado, por exemplo, farol? Às vezes deixa um farol, uma tampa traseira mal fechada, e aquela luzinha fica um tempo lá ligada, às vezes dá um mau contato. Tem carros, por exemplo, que esses carros mais novos, quando você trava ele, desliga tudo, né? Farol, desliga tudo, mesmo que você tenha deixado aquela luz interna acesa. Mas os carros mais antigos, esses carros, por sua vez, ele acaba ficando com essa luz acesa. Ele não tinha ainda esse sistema onde desligava tudo, Fernanda. Então, passa a noite, às vezes é um final de semana, você não saiu, e essa bateria, já que não estava muito boa, ela perde um pouco a força. E na hora de pegar, e aí é complicado. E aí eu já começo dizendo para os nossos ouvintes o seguinte: quem já não passou por uma situação dessa, né? E o pior, Fernanda, que geralmente acontece quando a gente está com muita pressa. Exatamente. Todo mundo correndo, às vezes tem um negócio, olha, eu já vi gente assim que, Ricardo, foi no casamento, eu estava correndo para um casamento, saí atrasado, bateu na chave, não pegou, olha, deixar até os nossos ouvintes para contar alguma história bacana aí de que aconteceu com ele quando foi sair com o carro e o carro realmente não pegou. Pois é, eu tenho um já contando, ó. Já passei por essa situação. Carro manual. A sorte que eu estava numa ladeira e o carro pegou fácil. Pronto. Esse aí, na boa, ele foi, virou a chave e botou uma segundona e o carro pega, né? E aí, para socializar com os nossos ouvintes, o que chamamos de chupeta nada mais é que uma transferência de energia de um veículo funcionando para outra bateria. Então, isso é o que chamamos aí daquela chupeta de dar uma carga, uma transferência de carga. E esse processo, Fernando, nosso ouvinte, ele requer muito cuidado, muita atenção para realizar essa chupeta, né? São necessários 2 cabos grossos, capazes de suportar essa alta corrente, porque ele esquenta, às vezes a pessoa fala, está esquentando. O equipamento, ele tem dois pontos jacarés ali nas extremidades, e eles são identificados pelas cores vermelhas para os polos positivos e as cores pretas ali, a cor preta para o polo negativo. E aí esse cuidado ao realizar esse procedimento, porque se você inverter a polaridade, isso pode ocasionar algum dano elétrico no seu veículo, né? Então, logo que o carro ligar, você botou lá positivo com positivo, negativo, negativo. Então, o carro ligou, é necessário que você deixe alguns minutos ele funcionando. E outra coisa, não tira logo também o cabo da chupeta de imediato. Então, tem pessoas que vão lá, ligam, o carro ainda está raciocinando, ele tem o módulo, ele tem o sistema dele, a pessoa deu aquela pequena e ele retira. Aí deixa aquela luz de anomalia acesa, já deixa aqui uma dica. Então deixa pelo menos uns 15 segundos, 20 segundos, ele ali funcionando com essa transferência, e aí sim, você vai tirar o polo da bateria, para não ter problema de você ter aí acender a luz de anomalia, até mesmo ela poder puxar um pouco dessa carga, né? E aí é o que eu digo sempre, se você puder dar uma volta com esse carro, logo que você tirou a chupeta, vale a pena, porque senão esse carro pode cair a bateria. Então é necessário. Outra coisa também, já emendando aqui, me perdoe, é que verifique o alternador também. Isso é uma solução muito temporária, né? Então eu aconselho que procure um especialista, uma oficina de confiança, para medir não só a condição da bateria, como também do alternador. E o alternador, para quem não sabe, ele tem uma função primordial, que é de gerar energia. Ele converte a energia mecânica do motor em eletricidade para carregar a bateria e suprir essa demanda do carro, né, enquanto ele está em movimento. Então, se o problema persistir e o carro não funcionar, aí sim, será necessário a troca da bateria.
Ó, mais um ouvinte aqui nosso, contribuindo o debate da bateria, que é o Fernando. A bateria dele durou 4 anos e meio. Qual o tempo de vida? Boa pergunta. Fernando, olha, você durou bastante. A maioria das baterias, ela tem uma vida de 3 anos. Se for um carro 0 quilômetro, você comprou ele na concessionária, carro 0 quilômetro, 3 anos ela vai super bem. Agora, tem casos que já vi chegar a 5 anos, Fernanda. É difícil, São pessoas que não são de ligar muito rádio, ou andam mais de dia, não viajam tanto, ou viajam, não importa. Mas é difícil chegar a 5 anos, mas a bateria original, ela dura 3 anos. O problema é que na troca da bateria, muitos consumidores preferem, devido ao preço, uma bateria de 1 ou 2 anos. É uma bateria mais fraca. Então, isso é complicado, porque a pessoa chega, poxa, mas eu troquei a bateria. Quando você vai ver, ele botou uma bateria de 1 ano. É uma bateria muito mais barata. E tem aquela bateria que quase todo mundo coloca só de 2 anos. Né? Agora, eu quero aproveitar e deixar uma dica aqui. Mas peraí, como é que a gente descobre que ela dura 1, 2 ou 5? Na hora que você compra, Fernanda. Se você compra uma bateria de boa qualidade, ela dura 3 anos. O fabricante já dá, essa bateria é uma bateria de 3 anos. Depois você, quando vai fazer a substituição dessa bateria original, e às vezes você está meio apertada, a situação financeira não está muito boa, e a pessoa brasileira sempre pergunta, você tem uma mais barata? Você já ouviu isso, né, Fernanda? Não? Já. Você tem uma mais barata, e o cara tem de tudo, ele tem que vender, ele tem de tudo. Essas lojas de bateria, ele tem a bateria mais cara, que é a bateria de primeira linha, que é a linha de fabricante, né, do fabricante, mas ele também tem aquela bateria um pouco mais barata, aquela bateria para o dia a dia. Tem pessoas que falam assim, mas eu estou trocando esse carro, poxa, eu vou vender esse carro já está vendido. Me dá aquela bateria de 1 ano, e ela é muito mais em conta. Ele bota, funciona, mas essa bateria com 1 ano, 2 anos, ela está já... Às vezes dura 1 ano e um pouquinho, mas geralmente as pessoas acabam pedindo de 2 anos. A bateria de 2 anos é a bateria que eu acredito que seja a mais vendida. Eu aproveito aqui, em cima da fala do Fernando, para deixar uma outra dica, que tem baterias de carros de start-stop, e a pessoa que tem o start-stop é um carro mais caro. Start-stop, para aqueles nossos ouvintes, Fernando, que não conhecem, é aquele que você não bota a chave, você aperta um botão. Esse carro ali, que você tem o start-stop e tal, que ele também desliga quando está muito... faz aquela transferência, o motor para, depois ele liga, depois para e tal. Esse carro, ele precisa ter uma bateria com a amperagem correta, e ele tem que ser uma bateria original não, mas uma bateria que seja específica do carro start-stop. Então a pessoa... É mais cara, tá? Ela é mais cara, ela é bem mais cara. Aí ela vai e troca por uma bateria comum. O que acontece? Esse carro chega, você trocou, às vezes com 2, 3 meses, ela não suporta, porque ela tem outra configuração e o motor e toda a parte elétrica está preparada para receber aquela bateria do start-stop e você acabou economizando. Ou então você não informou para a pessoa que era uma bateria, o seu carro tinha start-stop. Então também esse cuidado é muito importante na hora de você substituir a sua bateria. A bateria do seu mais carro. ouvintes aqui, posso falar? Claro. A Juliana, certa vez fiquei sem bateria, meu carro é automático, justo quando eu estava estacionando, entrando numa garagem para pegar uma amiga que estava descendo no prédio. Isso foi um sufoco danado, porque teve que esperar chegar o socorro. E a sorte é que ninguém precisou de entrar nem sair nessa garagem nessa hora, viu? Pois é, Juliana, isso acontece, são nessas horas que a gente estava falando. Essa correria de um momento para o outro, você vê e tal. Mas esse carro, Juliana, ele talvez já tivesse te dando aqui algumas dicas aí, né? Olha, estou aqui, estou morrendo, essa bateria está acabando, né? Então, é muito importante você saber identificar se a bateria está ficando fraca. E aí eu podia, rapidamente, Fernanda, passar aqui essas 5 dicasinhas. Pode. Né? Então vamos lá. A primeira, que é a mais comum, é que o motor, quando você liga, ele fica com dificuldade, viu, Juliana? Você bate a chave, você sente... Ó, o carro não quer pegar. Então tem dificuldade na partida. Essa é a mais comum que acontece com todo mundo. Outro sinal é quando nós vamos ligar o carro, você está na própria garagem ali, mais escura, você tem um farol que já acende, você vai ligar o carro, você sente que o farol dá aquela queda. Ele pega, mas ele dá uma queda muito forte.
você tem que observar esses sinais. É que a bateria do carro está perdendo luminosidade ali no farol, ele, por sua vez, a bateria também vai estar um pouco mais fraca. Outra coisa também é a luz do painel de instrumento. Fica atento. Você vai ligar o carro, você vai ver que o painel de instrumento ele dá uma queda também. Ele está pegando toda a carga para fazer o carro pegar. Então ele tira de outros lugares, né? Então, essa é outra coisa. A luz do painel de instrumento, ela fica fraca, como eu falei. Os polos da bateria podem estar frouxos, por algum motivo, manutenção, alguma coisa assim. Você tem que observar isso. E a luz da advertência. Existe uma luz de advertência em vários carros que acusam que a luz ali, aquela bateria está fraca. Então, quando ele está com problema de alternador, principalmente, ele acende os carros mais antigos, os carros mais novos. Ele acende aquela luzinha da bateria, dizendo, Juliana, presta atenção aqui, a bateria está fraca. Então, ele vai falando com você, vai te comunicando aí que a bateria vai abrir o bico, né? Vai precisar ser trocada ou fazer uma manutenção, uma recarga, alguma coisa assim. Tenho mais aqui, Eu vou falar do seu Antônio. Ele tem uma dica para manter a saúde da bateria. Ele diz o seguinte, carros mais antigos, eles enfrentam geralmente um mau contato. Se você fizer um pouquinho de água com bicarbonato e usar um pincelzinho, você limpa os polos da bateria. E é interessante, porque depois que as pessoas aprendem a limpar, né? Tem que o quê? Colocar no lugar, reapertar. Você evita qualquer mau contato depois. Não sei se você já fez isso? Exatamente, seu Antônio. Parabéns. Aí, hein? seu Antônio sabe tudo, hein? Muito bem, sabe tudo, seu Antônio. Obrigado aí, tá ajudando a gente aqui. O que acontece? É verdade. Ele cria um isinabro ali, tem carros que você não consegue nem ver o cabo ali, o borne da bateria, Fernanda, de tanta isinabro que dá, ele dá uma ferrugem, ele dá um elemento ali que fica tanto no positivo quanto no negativo. E isso atrapalha o contato. E isso perde também energia. É necessário fazer esse tipo de produto, as oficinas estão preparadas para isso, para fazer a limpeza ali. Cuidado, porque aquele ácido ali, ele corrói. Então, pode jogar água ali em cima, geralmente ali do lado em alguns carros tem a caixa de fusível, tome cuidado para não jogar água na caixa de fusível, mas pode limpar aí, como disse o seu Antônio, com bicarbonato, limpar direitinho, ou tirar os polos. O que eu digo é o seguinte, seu Antônio, tem alguns carros que não dá para você tirar os dois polos. Quando você tira os dois polos, você desliga tudo. Aí você tem que acertar o relógio, você tem que acertar o som, um monte de coisa ali que não vale a pena. Então, tira o borne da bateria, o negativo, faz a limpeza e o outro você mantém ali o positivo preso, faz uma limpeza externa e aperta ali, como disse o seu Antônio. Perfeito, boa dica. Bom, tenho outras duas aqui, são perguntas, tá? O Giovanni me pergunta o seguinte, posso usar uma bateria de 60 amperes? Na verdade, o carro dele tem uma bateria de 60 amperes. Ele pergunta se ele pode usar uma que é maior do que essa, se não danifica. Não é recomendável. A bateria foi feito um estudo para que você bote a mesma amperagem. Então, se você tiver um carro de 45 amperes, coloque de 45, 60, 60 amperes. Tá, e a do Ricardo é o contrário. Se você não tem um carro start-stop, mas usa uma bateria dessa, prejudica? Não, ela não prejudica, mas ela é bem mais forte, você vai pagar mais caro. Então, realmente não compensa. Bateria tem que ser utilizado o que está no manual. Porque são feitos estudos para isso, para que você possa colocar a bateria correta no lugar certo. Né? E outra coisa, a bateria também não pode ficar solta, tá? Outra dica, é muito importante. Às vezes a pessoa vai, faz a manutenção, troca, o cara não aperta a bateria, ela fica sambando ali, isso prejudica também o funcionamento da bateria. A bateria tem que estar bem fixada. Ok, David, empurrar o carro para pegar, até quanto isso danifica o carro? Se for manual, David, problema nenhum. Pode sair de sufoco, chama duas, 3 pessoas, mete uma segundona, vira a chave, né? E solta o pé da embreagem, aí o carro vai pegar. Agora, se for automático, aí é outro programa para falar sobre o tema. Tá, mas aí pegar no tranco é isso, né? Automático não, mas carro manual pode. O Ciro, ele fala da direção elétrica, o carro dele é elétrico, então, né? Não, a direção que é elétrica, o carro não é elétrico, perdão. Fica pesado em alguns momentos que vai estacionar, pode ser bateria? Não é bateria. Quando ele fica pesado na hora que você for estacionar, principalmente no curso final dela,
pode ser óleo baixo, pode ser as correias ali que estão ligadas, elas estão desgastadas, precisa fazer a manutenção, é coisa séria, é necessário que você cheque isso aí, pode ser alguma coisa, você falou que é hidráulico, não, ela é elétrica. Olha, Ciro, eu acho que não, tá? Precisa checar, talvez alguma coisa ligada à suspensão, que está um pouco travando ali a sua suspensão na hora de você fazer a sua baliza, o estacionamento do seu carro. Precisa checar isso. E bateria de carro elétrico? Esse sim, a pergunta do Marcos Vinícius. Olha, Marcos, essas baterias eu acredito que elas vão melhorar e vão ficar menores com o passar do tempo. As autonomias ainda estão em um tamanho menor. Você não consegue fazer uma viagem como Vitória Búzios com a bateria de determinados carros. Mas eu acredito que com o passar do tempo essas autonomias vão crescer e as baterias vão deixar de ser problema para os carros elétricos. Mas Hoje, quando acaba do carro elétrico tem que trocar por uma nova também. Ah, sim. Aí, minha amiga, 70%, 80% do valor do carro ainda. Não baixou esse preço. Nós vamos vivenciar isso em 2013, que teve o grande boom do carro elétrico. Eu acredito que daqui mais uns 5 anos a gente vai começar a ver alguns problemas desse acontecendo. Entendi. Aí a gente não sabe o que vai fazer. Eles vão dar uma condição com a bateria muito mais em conta, ou se a pessoa realmente vai perder o carro ou vai jogar o carro fora, fazer algumas coisas, como já aconteceu na Europa e já aconteceu na própria China em relação a essas baterias. Ricardo, vou fechando, tá? Não temos mais tempo, mas a Ângela disse o seguinte, botou bateria com a potência errada, né? Aí diz que o fechamento automático do vidro ficou só pela metade. Acontece. Fernanda, quero agradecer o Fernanda, Juliano, o Antônio, o Giovanni, o Ricardo, o Davidson, o Ciro, o Marcos Vinícius e a Ângela. Que bacana, hoje nós contamos aí com a participação das mulheres, fico muito feliz. Muito também. obrigado a todos, até semana que vem e um forte abraço. Forte abraço, Ricardo.